A Bíblia, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Ainda o versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo que ali residia. Podem estar assentados, por favor, meus amados e queridos irmãos. Vencendo os desafios missionários. Tema extremamente apropriado para uma atividade, para um evento desta envergadura, da qual hoje, nesta noite, nós estamos presenciando. Queridos e amados irmãos, importante que quando nós pensamos ou consideramos o que é de fato a obra missionária, quando nós pensamos sobre ela, na proclamação das boas novas a todos os povos em todas as partes do mundo. É ideal que possamos ter em mente que esta mensagem, ela é proclamada atualmente na língua moderna de cada pessoa e dentro da cultura em que ela altamente se vive. Agora, quero iniciar este sermão desta noite, primeiro com um ponto de interrogação, a título de introdução. Será que desde o início da nossa história humana, Deus já tinha um plano que abrangesse todas as nações de uma forma plena e absoluta? Mas quando recorremos ao contexto das Sagradas Escrituras, nós encontramos alguns vestígios que são altamente verdadeiros. Desde o plano dos primeiros versículos, no capítulo 26 a 31, do primeiro capítulo do livro de Gênesis, também no capítulo de número 12, quando Deus ele fez uma promessa para Abraão, chamado de o nosso pai da fé, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A missão, ela não é um produto das mentes férteis dos nossos mais renomados líderes, mas por ser algo que tem gerado e criado nitidamente dentro do coração do próprio Deus. Queridos e amados irmãos, vale a pena nós pensarmos neste plano à luz da Bíblia Sagrada, não apenas à luz dos relatos do qual nós temos visto no dia a dia, à luz da Bíblia, como também no reino de Deus, um tema comum nos dias testamentais, anunciado ali também no Antigo Testamento, coisa que surgiu dentro do coração de Deus desta maneira. Eu quero que você entenda que o mentor desta estupenda obra chamada missão é o próprio Deus. Nasceu no seu coração, nasceu na sua mente, é um produto da sua preocupação. Entendam, porém, que a obra de missões, ela não é uma carta emergencial tirado da manga. Também não é o produto do desespero da mente do Criador. Não, Deus não está desesperado por coisa alguma. Havia uma preocupação, primeiro, porque eu e você somos gerados pela sua vontade e pelo seu bem-querer. A obra missionária não é outra coisa, senão homens e mulheres em busca de pérolas preciosas ou obras de arte que estão perdidas entre os escombros da sociedade. Entendam, porém, que isso exige um esforço acima da nossa naturalidade. Deus
faz as suas escolhas. E quando Deus escolhe, Deus não é capaz de dar a opção da escolha. Deus determina, Deus manda, e as desculpas que nós possamos apresentar jamais fará com que Deus mude de ideia a respeito de suas ordens ou determinação. Abro um parêntese. Quando foi para assumir a igreja em Antônio Olinto, eu acostumado a pastorear igreja repleta, cheia de membros aqui. Quando Deus fala comigo pela primeira vez, um irmão chega em mim e diz o seguinte: você vai? Eu disse sim, eu irei. Tá, mas a igreja não produz suficiente. Eu respondi a ele que Deus não me levou para comer broto de lavoura, mas para semear aonde ainda não havia semente. E quando Deus leva, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que ampara, Deus é aquele que coloca as suas mãos e faz com que a obra ela possa crescer. Desafios vai existir em todo lugar, mas se você me perguntasse hoje, você está aonde você queria? Eu vou dizer a você: não, eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas eu estou aonde Deus queria que eu estivesse. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa para fechar este parêntese, meu querido e amado irmão. Para Deus não importa o jeito que nós obedecemos a sua ordem, para Deus importa é nós obedecermos as suas determinações. Nem todas as ordens divinas ela causa para nós satisfação. Isto para Deus não fará qualquer sentido e não o fará mudar de ideia. Eu poderia dizer 1 milhão de vezes: eu não fiquei feliz com esta ordem, mas Deus vai dizer: é problema teu, a minha ordem tem que ser cumprida, independentemente da tua satisfação ou não. Eu lhe dei uma ordem, faça o que eu estou determinando. Queridos e amados irmãos, tem sido assim no contexto de toda a história. Deus tem comissionado homens e mulheres, e se olharmos para os desafios, não vamos sair do lugar. Mas aquele que Deus envia, aquele que Deus manda, ele não está deslumbrando, vendo, colocando obstáculo, ou dizendo: tenho a barreira e eu vou te poupar por causa disso. Mas ele está dizendo, como diz a Josué: não te mandei eu, ser forte e corajoso, porque tu farás com que este povo herde a terra prometida. A glória do Senhor, ela está presente aqui dentro deste lugar. Aleluia! Olhamos em toda a história, no contexto das Escrituras Sagradas, Deus comissionando, chamando, tirando. Mas sabe qual é a ideia humana que temos da missão, senhores e senhoras? É de que a missão é para desempregado. Ele está parado, vamos colocar ele lá na obra de missões. A obra missionária não é lugar para descarte, para obreiro que nós não queremos do nosso lado. A obra missionária não é lugar para descartarmos pessoa. Eu não quero ele aqui, vamos colocar para longe, para que ele possa não gerar problema. Se ele está gerando problema, vai gerar lá. Mas eu quero que você entenda que na obra missionária, Deus sempre vai levar os melhores. É os melhores, é os melhores, não é os piores não. Sabe por quê? Porque ele vai ter que testificar daquele que era, daquele que é e daquele que será. Deus não vai comissionar atrapalhado para poder gerar problema, não. Se o missionário está lá, é porque ele é o melhor, pastor Fábio. Se o pastor Wagner enviou, é porque ele é o melhor. Aleluia, aleluia. Nós tratamos os missionários como sendo pessoas de baixo nível, ou faz parte do baixo clero. Não! Os missionários fazem parte do alto clero. São os melhores. É aquele que Deus tira daqui e põe para lá. Sabe, quando eu olho no contexto da Bíblia, eu vejo pessoas altamente importantes entre eles.
Eu vejo Barnabé, eu vejo Paulo, eu vejo tantos outros, eram doutores da lei, mas Deus não poupou, porque no capítulo 13 de Atos, eu vejo Deus dizendo: separai-me a Paulo e a Barnabé para obras que eu os tenho chamado. Poderia haver o questionamento: vai ficar só os analfabetos e os semi-analfabetos aqui? Mas Deus estava dizendo: mas eu preciso dos melhores lá, e os melhores têm que estar lá. Aleluia. Eu não estou descartando Paulo e Barnabé, eu estou promovendo a obra excelente, algo excelente. Eu fico triste quando eu vejo um missionário lamentando, dizendo: estou passando fome. Duas coisas poderiam estar acontecendo: ou Deus não mandou ele, ou ele não está sendo fiel. Porque Deus não é moleque de calça curta, não é um velho que capenga com o apoio de uma bengala, que vai tirar o homem do seu, da sua zona de conforto e colocar para passar fome. É só ser fiel, que porta se abre. Se não tiver comida na mesa, Deus vai mandar corvo, mas vai surgir, e a obra tem que caminhar. Eu sinto a glória de Deus aqui dentro desta casa. Falamos de questões missionárias. Paulo parece estar à evidência em cada texto do Novo Testamento, desde a história da sua chamada, do começo da sua história, quando Deus coloca os olhos sobre ele. Sabe como que a nação inteira e a igreja em Jerusalém enxergava um psicopata agressivo? Enxergava Paulo como alguém que sofria desses surtos psicóticos e que decidia matar por prazer de matar. Não! Enquanto a igreja via um psicopata agressivo matando crente, Deus estava dizendo: é um vaso de honra, é um missionário que vai levar a minha palavra entre os gentios. Mas como que Deus vai fazer isso? Não é problema nem meu nem teu, nem que Deus tem que arrancar lá do lixo, dos escombros. Deus vai dar um banho de glória nele, e amanhã ou depois nós podemos ver vidas reciclando, vidas reciclados, reciclando, porque esta é a obra de Deus. O Silvano não chegou a me conhecer, porque era criança, quando eu me converti na Vila Guilhermina. Aleluia. Magro que dava dó, pesava 60 quilos, analfabeto. Se alguém dissesse assim no teu nome aqui, eu corri, eu bati o dedo. E se alguém dissesse é por extenso, eu corri o dedo. Ei, quando eu entrei lá a primeira vez naquela igreja, eu estava chapado, drogado. Mas entrei e sentei no último banco. Sabe quem é que me tirava da cadeia? O meu irmão, que posteriormente foi meu mentor, pastor Oswaldo. Era ele que estava batendo a porta de delegacia, dizendo: tem meu irmão aí. Ei! E naquele dia eu cheguei na igreja e dizia: Deus, eu estou cansado. Deus, eu não aguento mais isso. Eu tinha déficit de atenção, de amor, de compreensão. Eu tinha um ódio que carregava dentro de mim. Eu olhava nas pessoas e dizia: não tem sentido a vida, ninguém presta para nada. Assentei no último banco.
E eu estava chapado. Sentou 2 obreiros do meu lado, pensando que eu fui lá para fazer alguma coisa errada. Mas a minha alma gemia. A minha alma gemia. E eles ficaram até o final do culto. Mas naquele dia, para minha alegria, quem pregou foi um semi-analfabeto que nem sabia ler direito. Falava tudo atrapalhado. Mas eu estava entendendo o que ele estava pregando. Eita! Cada frase foi entrando, foi colocando, foi penetrando na alma. E nós estamos preocupados com os belíssimos sermões que é tratado pela inteligência artificial, que ninguém precisa mais parar tempo e ocupar tempo lá dentro da sua sala com Deus para preparar o sermão, para pregar a igreja, porque tudo está pedindo a IA, a inteligência artificial, que já dá o sermão completo. É hora de revermos alguns valores e dizer: Espírito Santo, eu ainda dependo de Ti, eu ainda preciso de Ti. Aleluia, aleluia. Não se dedica, não ocupamos, não entregamos. Mas quando chegam os desafios, aí pensamos em abandonar tudo e dizer: Deus não está comigo. Não. Está faltando comprometimento, está faltando relacionamento com Deus. Mas saiba de uma coisa: não se preocupe tanto com a questão litúrgica, preocupe com o relacionamento. O relacionamento está em cima da nossa liturgia, porque a liturgia é uma consequência do relacionamento. E quando isso acontecer, eu quero que você entenda que a igreja pode ser de pau a pique, mas se for ver graça de Deus, as almas vão chegar com pranto em lágrima e vão aceitar a Cristo como Salvador. Deixa eu terminar esse parêntese aqui. Aleluia. Antes que aquele semi-analfabeto terminasse seu sermão, eu estava de joelhos dobrados. Um irmão chegou para me tirar, não lembro quem era. Eu disse: por favor, me deixa. E naquela quarta-feira, eu disse para Jesus: Jesus, a minha mãe, que serve há muitos anos, eu estou nesta vida miserável, e eu só vou sair daqui quando eu estiver liberto. Quando terminou a oração, o efeito da droga foi embora. Eu estava livre. Estava uma noite fria. Uma noite fria. Uma irmã chamada Irmã Dark, a mãe da Irmã Dark. Sempre o nome dela, Silvano. A mãe da Irmã Dark chegou com uma blusa. Chegou com uma blusa e colocou no meus ombros e disse: jovem, isso é para você se aquecer. Olhei e disse: tem amor. Estou saindo porta fora. Uma senhora de 70 anos, ela veio em minha direção e diz: jovem, assim diz o Senhor, eu escolhi você e vou fazer de você uma obra muito grande. Vou te usar com autoridade na minha presença. Fui para casa. Quarta-feira, eu estava vivo. Eu ressurgi dos mortos, na esperança, no sentimento. E quando chegou quinta-feira, eu disse: Deus vai me usar. Eu preciso aprender a ler.
Me converti na quarta, na quinta eu estava no programa chamado Mobral. Deus entrou na minha vida e eu não parei até hoje de estudar. Porque quando Deus entra, transforma. Deus nos comissiona, nos levanta para resgatar vida. Esta é a missão daquele que tem comprometimento com Deus. Fecho o parêntese, mas eu quero dizer a você que se nós ficarmos olhando para os desafios, a obra do Senhor, ela não vai caminhar por hipótese alguma. Mas o apóstolo Paulo, ele agora diz: sofra as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Deus chama, Deus garante. Aleluia, aleluia, aleluia. Saulo, sim, Senhor, duro será para ti recalcitrares contra os meus aguilhões. Olhe para mim, não somos livres como pensamos que somos, nenhum de nós. Todos somos prisioneiros. Aleluia. Eu faço o que quero, faz nada. Na minha vida mando eu, manda nada. Você não manda coisa nenhuma. Aleluia. Se você entregou a tua vida para Ele, não vive mais você, mas Ele vive em ti. Eu estou crucificado com Cristo, primeira pessoa do singular utilizado por Paulo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na revelação dele. Ele manda, eu faço, Ele determina, eu faço. E o obstáculo é Ele quem resolve. É Deus quem está à frente de todas as coisas. Aleluia! É Deus que vai lá e nos arranca dos escombros e nos coloca na proeminência e no centro da sua vontade e do seu querer. Eu faço o que quero, não faz coisa nenhuma. Para cada um Deus determinou algo que é extremamente importante. Olhamos no contexto da Bíblia, e o próprio Deus é quem decide através da sua comissão. Observe, este mandamento, ele acaba sendo dado inteiramente por Deus e foi direcionado aos apóstolos. E logo após o dia de Pentecoste, veja, Pedro, ele proclamou as boas novas da salvação. Quem era Pedro? Uma diferença tão grande entre o erudito do primeiro século chamado Paulo e Pedro, o tosco pescador, semi-analfabeto, que quando alguém dizia assina teu nome, Pedro batia o polegar, por extenso Pedro corria. Mas qual a diferença que isto faz para Deus? A diferença está na questão do submeter-se e do servir, na obediência. Deus não tinha preferência mais por Pedro do que por Paulo. Deus não tinha preferência mais por Paulo do que por Pedro. Para Deus, o que importa é a submissão e a obediência. E o segredo do sucesso está na entrega, no envolvimento. O segredo do sucesso no ministério está simplesmente neste ato de relacionamento com Deus. Mantenha o relacionamento e você verá que não haverá desafio. Aleluia. Estou em Antônio Olinto. Quando alguém pergunta como é que está, pastor, estou em Lodebar. E Deus está presente, com a mão estendida. Eu pastoreava a última igreja aqui muito grande, SIC. Estava muito feliz ali. Muito feliz. 4 anos, quase 5 anos pastoreando aquela igreja, sem atrito com nenhum dos obreiros. Passamos parte da pandemia, Deus nos deu graça e vitória. E eu falei, é só bênção, agora acabou a pandemia, agora é só glória. Templo para ser construído, Deus com as mãos estendidas, e o Senhor diz, acabou teu tempo. Estou te tirando daqui e te levando a 150 quilômetros daqui de Curitiba. Sério isso? Sério. Deus não brinca em serviço. Quando Deus determina
Tem desafio, mas as suas mãos estarão presentes. Oh, glória, aleluia. Falei para minha esposa: Deus está nos tirando daqui. Como você sabe? Porque Ele falou comigo. Aonde que é, Antônio Olinto? A Miriam falou: não conheço Antônio Olinto, minhas filhas nasceu aqui, a nossa casa é aqui, temos a nossa vida aqui. Falei: Deus, estou pronto, mas a minha esposa ainda não. O meu altar com Deus é às 3 horas da manhã. Se você me ligar às 3 da manhã para minha casa, você vai me encontrar acordado. Porque quem está disponível para a obra de Deus tem que ser 24 horas. Meu telefone toca às 3 da manhã. Meu telefone toca às 2 da manhã. Meu telefone toca às 1 da manhã. E eu nunca deixei de atender. Pessoas que estão prestes a cometer suicídio. Pessoas que estão querendo tirar a vida. Do outro lado. E quantas vezes o Senhor entra na minha vida após a oração e diz: liga no telefone tal, 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 tal. Eu ligo, do outro lado alguém atende. Quem fala? Pastor Valdecir. Ô pastor Valdecir, não esperava que um pastor pudesse ligar para mim. Alguém deu meu número. Eu falei: sim, aquele que cuida de ti. Pastor Valdecir, estava saindo agora para tirar a minha vida. Que bom que você ligou. Eu falei: então não faça, meu filho, porque aquele que cuida de você, Ele se preocupa contigo. Tem desafio, mas tem Deus que está no controle, com as suas mãos estendidas. Oh glória, oh glória, oh glória. E eu me lembro de um jovem que ligou para nós, lá de Francisco Beltrão. Ou melhor, eu liguei. Francisco Beltrão. Deus coloca um número no meu coração e eu ligo. E aquele número cai na casa de um jovem chamado Maciel, pai de família, empresário quebrado, falido. E ele atende o telefone. E ele diz: quem fala? Pastor Valdecir. Pastor Valdecir, dependendo do que o senhor disser, eu vivo ou eu vou morrer. Eu falei: você não vai morrer, porque Deus te achou primeiro. Ele me diz: eu faço tudo o que o Senhor mandar. Eu disse: não precisa fazer tudo o que eu disser. É só você seguir a orientação que eu vou te falar. Se não funcionar, põe em prática teu plano. Mas se Deus já havia colocado para entrar em contato com ele, eu sabia que não ia falhar. Porque o Deus que você tem não é molequinho de calça curta que brinca com sentimentos humanos. O que nós temos que ter é relacionamento, relacionamento, relacionamento com ele. E a mão dele vai se estender. Aí eu disse a ele: eu vou ligar para você todas as noites às 3 da manhã. E eu vou estar orando contigo. Se Deus não mudar a tua história, põe em prática teu plano. 3 horas da manhã ele já estava acordado e orava por telefone. Passou-se mais ou menos 40 dias. Não era mais eu que ligava para ele, era ele que ligava para mim. Oh pastor, vamos orar. Vamos orar, Maciel, porque Deus tem plano contigo. Eu não estou falando isso de 10, 20 anos atrás. É agora recente, 2 anos atrás. Aleluia. Passou 30 dias, 40 dias. Pastor, Deus me ergueu. A minha empresa se levantou. Comprei o caminhão que eu tinha perdido. Comprei mais uma máquina, paguei 80 mil reais, pastor. Aleluia. Eu falei: você está feliz? Ele diz: muito. Então agora vamos para a segunda parte. Agora você precisa confessar que Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz do Calvário para o perdão dos teus pecados. Você quer aceitar Ele como teu Salvador, Maciel? Ele diz: eu quero, não somente eu, mas eu e toda a minha família. Chama a esposa, filhos. Eita.
Ei, olhe para mim. Se você soubesse a ferramenta que você tem na mão, Rabachuricandarébia. Olhe, pega teu celular aí agora em nome de Jesus. Pegue. Pega aí agora, pegue. Pega teu celular aí agora em nome de Jesus. E manda nesse exato momento uma mensagem para alguém que venha ao teu coração agora e à tua mente. Mande esta mensagem para ele. Não precisa estender. Só diga assim: Jesus te ama e ele tem um plano contigo. Mande uma mensagem agora para alguém. Faça isso em nome de Jesus. Mostre que o Instagram, mostre que o Facebook não é apenas para conversa fiada, é também para evangelizar e dizer que Cristo salva, cura e batiza no Espírito Santo. Aleluia. Ele orou comigo, entregou a vida para Jesus e o Senhor começou a abençoá-lo. Aleluia. Ele disse: pastor, eu estou muito feliz. Aí estou em casa, pastor Fábio. Ele disse: pastor, eu quero o teu Pix. Falei: meu Pix? Sim, pastor. Eu falei: meu Pix não. Eu não fiz nada por você. Por que eu vou te dar meu Pix? Não, pastor, eu quero dar uma oferta para você. Eu falei: não posso receber por aquilo que eu não fiz. Aleluia. Quem morreu por você foi Jesus. E o que você tiver de fazer, faça para Ele. Não foi eu quem fiz nada por você. Eu não mereço isso. Aleluia. Mas o que eu tenho que fazer? Vamos agora para a terceira parte. Você sabe que é o seguinte: a obra de Deus precisa. E eu vou colocar você em contato com o meu pastor aí, da minha igreja. E ele precisa da tua ajuda. Você quer ajudar a obra? Pastor, sou muito grato. E eu faço tudo o que o Senhor mandar. Liguei ao pastor presidente. Ele disse: está uma família que aceitou a Cristo por meio de telefone, e eu preciso que o senhor visite. O pastor não perdeu tempo. Foi imediatamente. Abraçou um barracão enorme que ele tinha lá. Ele falou: pastor, estou doando para montar aqui um ponto de pregação. Não compro aluguel, não quero nada. Monte a igreja aqui e vamos servir a Deus. Aleluia. Eu falei: filho, a obra de Deus precisa. Tem um segredo para o crescimento. Qual é, pastor? A Bíblia diz o seguinte: que é dando o que se recebe. Então aprenda a ser um dizimista na obra de Deus. E como faço isso? O pastor vai te orientar. E de tudo que a tua empresa produzir, dê 10% para a obra de Deus. E o Senhor vai colocar as mãos. Mas eu não conhecia este moço ainda pessoalmente. E ele dizia: pastor, eu vou pagar a tua despesa para o senhor vir aqui. Eu quero te dar um abraço, porque foi o Senhor que me tirou do inferno. Eu disse: não, foi Jesus Cristo que te abraçou. Foi Ele que fez esta obra extraordinária. O desafio vai existir, mas a vitória é certa, porque aquele que cuida de você não dorme. Ele está com as mãos estendidas aqui nesta noite. Fui lá com a minha esposa. Falei: hoje nós vamos visitar o Maciel. Aleluia. Aleluia. Cheguei no hotel. Estava hospedado com a Miriam. Passei uma mensagem para ele. Ele disse: pastor, não vou esperar amanhã não. Eu quero ir hoje. Estou no hotel, daqui a pouco chega Maciel. Abraça, que parece que não queria largar mais. Me leva à sua casa. Prepara um jantar. Como se fosse a pessoa mais importante que chegasse na sua casa. Esta é a recompensa daqueles que anunciam o Evangelho. E as boas novas é vidas que estão se rendendo aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estou ministrando esta palavra agora por falta de subsídio. Eu poderia trazer um sermão aqui altamente requintado, com as palavras tiradas do missionário, do dicionário, mas eu perguntaria qual seria o efeito literal disso.
Mas a missão se faz na prática, a missão se faz no exercício pleno do amor. E eu quero dizer uma coisa para você, que a missão pode começar aqui hoje, e pode se estender aonde você quiser que esteja, porque do teu lado tem uma alma gemendo e clamando nesse exato momento, e nós temos que nos disponibilizar e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Minha esposa está aqui. Eu morava aqui em Curitiba. Tem coisas que você acha que você está ficando doido, mas não está não. Aleluia. Paulo às vezes batia essas coisas na mente dele. Glória a Deus. Determinava, agia. E talvez Paulo dizia: será que eu estou certo? Posso estar errado, mas o Espírito está certo. E quando eu estou nessa sintonia, quando eu estou vivendo este momento de harmonia com o Espírito Santo, você não escolhe o lugar, você é escolhido para o lugar. E é Deus quem determina a direção, e você só obedece a sua chamada. Tinha o hábito de chegar do meu trabalho, deitar um pouco e descansar. Eu cheguei em casa, deitei no sofá. O Espírito Santo diz: senta no teu carro agora. Olha que doidura. Entrei no carro, naquilo meu filho era presbítero da igreja. Ele chega, esse que está no Paraguai, pastor Alex, e pergunta: onde você vai, pai? Eu respondi a ele: filho, tudo o que eu sei é que Deus acabou de mandar eu entrar dentro do carro. Eita. Ele diz: eu vou com você. Entrei no carro, e como se fosse um GPS Cias, mas na minha cabeça, e eu vi a rua para onde eu devia entrar, a estrada que eu deveria caminhar. Eu fui parar no bairro das Mercês. Os irmãos sabem muito bem que as Mercês é um bairro nobre de Curitiba. Entrei numa rua e parei em frente a uma casa, e eu sabia que ali era o ponto final. Parei diante de uma casa muito bonita, um sobrado com 2 lances de escada, com uma sacada enorme na frente. E parei para aquela casa, estava toda escura. E o Alex pergunta: pai, quem mora aqui? Eu disse a ele: não sei, não conheço. E de repente um vulto aparece na pequena sacada e grita lá de cima: você é pastor? Lá em Remanduim de Cantarébia. Eu disse: sim, eu sou o pastor. Ele disse: suba aqui, por favor. Eu subi aquela escadinha. Quando eu subi a escada, que parei na sacada, ele acende a luz. Quando ele acende a luz, eu vi uma mesa enorme bem no centro e uma corda de pendurada. Ele tirou a corda do pescoço para me atender naquele momento. Quando eu parei com o carro, olhei aquela cena e eu perguntei: o que você acha que você está fazendo? Ele disse: pastor, minha vida não tem sentido, ela não presta para nada, ninguém se importa com a minha vida. Eu perguntei: você me conhece? Ele disse: não. Eu falei: nem eu conheço você, nem sei qual é o teu nome, mas Deus me tirou lá do bairro do Fazendinha, me trouxe até teu endereço, sem saber aonde você mora, para impedir que você faça essa loucura. E você está preocupado quem gosta de você ou não, amigo? Quando a pessoa mais importante do universo, ele se importa com a tua vida, a ponto de me tirar do conforto da minha casa e trazer até você sem saber teu nome. E você está preocupado se alguém gosta de você ou não, quando Deus te ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seus olhos se enchem de lágrima, pranto. Ele cai de joelhos na minha frente e diz: pastor, eu nunca imaginei que alguém pudesse me amar tanto. E o que eu tenho que fazer? E eu dei a ele a resposta do erudito Paulo: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
Ele fez a segunda pergunta: e como faço para crer? É só você confessá-lo como Senhor da tua vida. E ele diz: como faço isso? Eu disse: repita as palavras que eu vou dizer. Senhor, em tuas mãos entrego a minha vida agora. Perdoa os meus pecados e escreva meu nome do livro da vida. Quando aquele homem se levantou, o seu semblante estava mudado, era outro. Sabe por quê? Porque Deus te escolheu para reciclar vida, para levantar vida. Não olhe para os obstáculos e os desafios. Isto deixa para Deus, e as barreiras, elas cairão por terra, e o nome dele será glorificado. Aleluia. Ele levantou-se, peguei-o pela mão, e ele diz: pastor, amanhã mesmo eu vou reencontrar a minha família, e eu vou servir a Deus a partir de hoje. Eu mesmo subi naquela mesa e desamarrei aquela corda. Tem coisas que parecem ser loucura, mas no reino de Deus isto é essencial. Não olhe para isso, cumpra teu ministério, faça aquilo que Deus determinar, porque fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que te ajuda nesta jornada. Os desafios existiram ontem, os desafios existem hoje, existem amanhã, mas aquele que te chamou é aquele que está na tua frente. Fique em pé comigo, por favor. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui neste lugar. E o Espírito Santo, Ele tem algo para a tua vida. E eu quero orar com você agora. Quando eu fui para lá, para o campo de missões, porque Antônio Olinto é um campo missionário. A igreja mais perto, ela dá 10 quilômetros acesso por estrada de chão. A igreja mais longe, ela distancia 40 quilômetros o acesso por estrada de chão. Quando Deus me mandou para lá, eu tinha 12 pessoas congregando. Para quem estava acostumado com a igreja cheia, eu cheguei lá, tinha 12 pessoas. Aí eu orei e disse: Deus, o Senhor precisa conversar com a minha esposa, porque sozinho eu não posso ir. Terminamos a oração de madrugada, fomos dormir. Aí a minha esposa teve uma visão do céu. Ela viu uma roda de fogo em cima, e abaixo daquela roda de fogo tinha um número de 12 pessoas, que orava de mão dada e dizia: Deus, manda alguém para nos pastorear. Manda alguém para nos pastorear. E ela de fora observando aquele movimento. Uma mão saiu e escrevia no meio da bola de fogo, com uma gola muito grande, branca. Escrevia no meio da bola de fogo: Antônio Olinto, sou eu quem estou mandando. Chegamos lá, Silvano, tinha 12 pessoas congregando. Mas o Senhor tem colocado as mãos. Hoje nós estamos chegando somente na sede. Já fizemos 2 batismos. E nós estamos chegando ao número de 70 membros somente na igreja sede. Porque quando Deus manda, Deus mantém. Mas eu não fiquei olhando para os obstáculos e as dificuldades. Quem olha os ventos não semeia. Aleluia, porque Deus está com as mãos estendidas e a obra do Senhor continua avançando e crescendo. Mas o que marcou foi um menino que tinha um apelido de Ganso. Ele andava pelas ruas de Antônio Olinto, acompanhado da sua esposa, magra, que parece que tinha a impressão que sentia os ossos batendo dentro do corpo. Os dois viciados em cocaína. Ele consumiu 200 mil reais em drogas. Andava pelas ruas de Antônio Olinto. Os comerciantes todos o temiam. Seu apelido era Ganso. Entramos, fizemos uma palestra, porque Antônio Olinto, São Mateus do Sul, lidera o ranking no estado do Paraná na questão de suicídio. Falei no Instagram aqui, mas não deveria.
nessa questão, o estado do Paraná lidera. E nós fizemos o Setembro Amarelo. A minha filha foi palestrar, esteve lá, era o primeiro evento que nós fizemos na cidade. Participou o prefeito da cidade, alguns vereadores. Enfim, não havia esta preocupação. Ganso estava lá. E ele veio aos pés do Senhor. Aceitou a Cristo como Salvador. Alguém diz, isso não tem jeito. Falei para nós, não, para Jesus tem. O comerciante chegou e me disse o seguinte: se vocês mudaram a vida do Ganso, então eu sei que vocês são poderosos. Passou o tempo. Hoje este homem é um microempresário em São Mateus do Sul. Esposa bem arrumada, carro bom. E quando entra na cidade, os comerciantes ficam admirados. Esses dias eu fui no dentista, o dentista olhou para mim e falou o seguinte: vocês têm poder mesmo, hein? Falei, nós não, mas por que você fala isso? Vocês conseguiram transformar a vida do Ganso. Eu falei, não, foi o Jesus que está na igreja. É Ele que está com as mãos estendidas. Porque quando Deus pleiteia a nossa causa, o Senhor é aquele que garante. Eu quero orar contigo agora. Se você crê em algo que Deus tem na tua vida, eu lanço um desafio. Sai do teu lugar agora e vem experimentar o novo de Deus. O novo de Deus. Algo de Deus. Seja alguém para Deus. Alguém com quem Deus quer usar. Eu não estou falando que você precisa estar no aeroporto, carimbando o passaporte, cruzando as fronteiras. Eu estou falando do comprometimento, em que você deve chegar, tomar a tua decisão e dizer: Deus, a partir de hoje, eu quero que a minha vida seja diferente. Eu quero a minha vida mudada, Senhor. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Eu quero que o Senhor me use do teu jeito e não do meu jeito. E Deus vai te usar. Ei, usa esse telefone, esse celular. Usa ele. Aleluia. Manda uma mensagem para aquele teu amigo empresário. De madrugada, de preferência. Que é o momento em que o mundo dorme, mas o mundo espiritual não. Eles estão acordados. Mas é este momento que essa mensagem de esperança vai bater lá, e o Espírito Santo vai começar a trabalhar. Olha quantos missionários tem aqui, que você pode fazer isso com uma única mensagem por meio do celular. Uma única mensagem por meio do celular. Você pode mudar a vida de alguém. Você nem precisa sair da tua casa. Você não precisa sair do teu conforto. Você só precisa pegar o teu celular e dizer: vou mandar uma mensagem agora para alguém. Para aquele meu amigo de empresa. Para aquele colega que chega atribulado todos os dias, cansado. E você vai dizer: Jesus te ama. E Ele tem hoje uma palavra de esperança para você. E você vai perceber que algo vai mudar. Aleluia. E no outro dia ele vai dizer: recebi uma mensagem que transformou meu dia hoje. Alguém mandou uma mensagem que mexeu comigo. Aleluia. Mas no teu silêncio você vai dizer: Deus, muda essa história. Você sabe o que foi que mudou Paulo? Foi a mensagem de Estevão, a oração de Estevão. Que alguém olhou e dizia: Estevão deve estar orando por si mesmo. Mas Estevão orou e Paulo ouviu. Quando Estevão diz: Senhor, não impute a ele este pecado. Aquilo nunca saiu da mente de Paulo. Aonde Paulo ia, ele carregava essa mensagem, irmão. Senhor Deus, não me impute este pecado. Porque uma mensagem lida, ela fica no subconsciente. Ele subcarrega o teu sistema por 48 horas. Uma mensagem lida, ela vai permear o teu sistema nervoso por 48 horas. E a partir do momento que essa pessoa lê esta mensagem, ele vai se lembrar dela. Com toda certeza, use o teu celular e faça o que Deus quer que seja feito. Aleluia. Ele não é apenas para você conectar as redes sociais. Ele é também para você usar a favor do reino de Deus.
e ganhar almas para a glória do Senhor. Põe tua mão sobre teu peito. Xarai, turicanta, néia. Um minuto, só você e Deus. E você diga para Ele o que você quer que Ele faça por você e o que você quer fazer para Ele. Não por Ele, para Ele. Aleluia. Diga o que Ele quer que você faça para Ele. E depois diga o que você quer que Ele faça por você. Faça isso. Só você e Deus. Irmão, está um clima aqui tão espiritual, tão doce, tão agradável. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui, dentro deste santuário. A glória de Deus está presente. A glória de Deus está aqui. Ricandarabasuriandalaia. Aleluia. E também repreendo a enfermidade que está no teu corpo. Estou dizendo que ela vai sair pela autoridade do nome de Jesus. Quando Deus determina, o Senhor faz o milagre. A minha esposa tomava 12 tipos de medicamento. O Senhor diz: estou te mandando para lá, e para provar que eu estou te mandando, eu estou curando você de toda a enfermidade. Minha esposa não toma mais medicamento, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que estende a mão e diz: não tema, porque eu te ajudo. Eu oro contigo agora. Senhor Deus e Pai, eu intercedo agora por cada homem e por cada mulher que aqui está diante da tua presença. Estenda as tuas mãos de poder, Senhor, e comece a abençoar a cada um nesse instante. Dai vitória, dai a tua graça, e o estender de tuas mãos aqui se estenda a propósitos definidos. Pessoas que se posicionam agora, Senhor Deus, perguntas que são elevadas a Ti. O que o Senhor quer que elas façam pelo Senhor, e o que elas querem que o Senhor faça por elas. Querido Deus, e eu estou neste momento intercedendo por cada uma dessas pessoas. Põe as tuas mãos de poder e conceda a tua graça e a tua misericórdia. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, em nome de Jesus, para a tua glória, a ti te diga, enfermidade, sai do corpo deste homem, sai do corpo desta mulher, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E aqueles que se posicionam, eu digo agora: receba o toque da mão de Deus em tua vida, e seja cheio do poder do Espírito Santo. Vai alcançando agora, Senhor, homens e mulheres, para a tua glória. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.